E estamos começando o nosso programa de hoje com dois participantes para falar de um assunto que realmente me agrada muito e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Nós vamos falar de tecnologia e robótica. Sejam muito bem-vindos aos nossos programas especiais aqui. É um privilégio todo nosso, na verdade. E eu queria começar contigo, Rafael, para a gente falar um pouquinho sobre a proposta de trabalho que vocês criaram. É uma pergunta bem interessante, né? Porque a gente criou primeiro um grupo de robótica, educação, tecnologia no Brasil há 10 anos, né? Eu trabalho como cientista da computação já há mais de 15 anos, trabalho nessa parte de educação há mais de 15 também. E aí chegou um momento que a gente teve um convite para vir para o Paraguai e montar toda essa parte da robótica e educação, né? E quando a gente veio para o Paraguai, a gente não veio com um propósito financeiro, não. Veio com um propósito, realmente, a empresa já estava bem estabilizada lá no Brasil, veio com o propósito de fazer com que aqui seja a nossa parte em relação à educação, para a gente poder transformar a vida dos paraguaios e que seja também um caminho para a gente poder exportar a educação para a América Latina inteira. Então esse foi o propósito que a gente veio aqui e o Odair veio comigo nesse desafio, né, Odair, Sim. de tomar conta aqui dessa parte do Paraguai. Odair, mais uma vez, obrigado por estar com a gente aqui. O que me chama muito a atenção quando a gente fala de Paraguai, vocês trazendo essa proposta da robótica para cá, dessa tecnologia, é que realmente o Paraguai tem uma relação muito intensa com a tecnologia, né? Isso, tem uma intensa e assim, é impressionante como eles se dedicam e são... foi um desafio no começo, né? Quando nós começamos a evangelizar aqui no Paraguai, mas foi uma surpresa positiva, porque num país que tem toda a tecnologia do mundo, ainda a robótica não tinha sido desenvolvida. E com todas essas pessoas com tanta vontade. Fala assim, às vezes eu brinco ali e falo com as pessoas, gente, você descobrir uma mina de água no deserto, porque como as pessoas gostam de robótica aqui no Paraguai, têm acesso a essa tecnologia, mas precisava de uma empresa como o Grupo Maker para começar a direcionar esses alunos para esse caminho. Impressionante como o povo paraguai gostou da gente. E isso tem muito a ver, porque, por exemplo, desde muitas décadas, aqui é um local onde se vende tecnologia, se vende muitos produtos eletrônicos e tudo mais. Então, a facilidade de acesso faz com que as pessoas tenham uma relação melhor. E quanto mais cedo, creio eu, a pessoa tem uma relação com essa questão da robótica, da tecnologia, mais fácil ela vai ter de ter resultados positivos, não é? Isso que o Odair falou é interessante, né? Porque o Paraguai, ele é muito aberto à tecnologia e com um imposto realmente assim bem acessível, né? E quando as pessoas pensam assim, nossa, mas tem tecnologia, mas precisa de uma empresa para ensinar a tecnologia. Exato. E aí veio a missão do Grupo MKR com a questão da educação. Então, qual que foi o nosso objetivo? Quando a gente ensina robótica, a gente trata o kit como commodity, como se fosse um kit que a gente traz da Coreia do Sul. Qual é o nosso diferencial? É o livro que a gente faz, personalizado para cada país, com 40 aulas diferentes. Qual que é o outro diferencial? Nossa plataforma de ensino que tem realidade aumentada, que ensina o aluno de uma maneira diferente, que tem gamificação com educação junto e a prestação de serviço. Então a gente faz o quê? Com que o kit ele seja um meio, mas ele não é o fim. O fim é toda essa base da metodologia onde a gente vai ensinar. Eu sempre falo assim, né? Quando você vai aprender algo, né? Se você aprende algo desde novo, a partir dos 4, 5 anos, aquilo lá vai quase para o seu DNA. Você entendeu? Verdade. E você aprende quase por osmose.
Eu sempre dou o exemplo do meu pai, né? Meu pai tem 88 anos, quando eu fui dar um celular na mão dele, isso aí acho que uns 10 anos atrás, né? Quando eu cheguei, ele falou, não, filho, eu não consigo fazer isso aí, não é do meu mundo, você entendeu? E até hoje ele não tem celular para fazer. A minha mãe tem, que tem 85 anos, mas a dificuldade para ela fazer, coitadinha, eu tenho que ajudar, todo mundo tem que ajudar, por quê? Não veio ali da cultura. E o que a gente tem que fazer hoje é que com os nossos alunos, primeiro, seja uma cultura essa questão da tecnologia e que eles não sejam, por exemplo, como usuários, e sim que eles consigam produzir conteúdos através da tecnologia. Gosto muito dessa iniciativa pelo fato de que, primeiro, estando no Paraguai, existe uma mentalidade muito positiva que é: escola não paga imposto no Paraguai. Então, já começa tendo a possibilidade real de ter prosperidade uma empresa que vem para cá com essa mentalidade. Quiçá um dia no Brasil a gente consiga explicar para as pessoas que ensino é ouro, né? Então, assim, essa oportunidade que vocês trazem aqui para o Paraguai, e também tem no Brasil, né? Com muito sucesso já há muitos anos, para mim, particularmente, e como pai que sou, eu creio muito que nós estamos passando por uma grande mudança social. Né? Estão vindo aí de verdade os robôs, está a tecnologia, a inteligência artificial, e tendo ferramentas e permitido como vocês permitem que se possa realizar as coisas, a pessoa possa criar essa tecnologia, isso é uma vitória. Eu sou um apaixonado por educação tecnológica. Então, tudo que a gente tenta ensinar sempre tem a tecnologia envolvida, né? E como você disse, realmente, né? A gente está trazendo algo diferenciado para o Paraguai. A gente tem sim um apoio. Essa questão do imposto é muito importante aqui, porque a gente consegue, por exemplo, vender o produto mais barato, consegue colocar o produto em várias escolas. Às vezes escolas pequenas que acham assim, não, eu não vou conseguir colocar. No entanto, que em 3 anos nós conseguimos aqui 50 escolas. É muito. É muita escola. Hoje no Brasil a gente tem mais de 4.000 escolas. Só que olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho do Paraguai, quanto eu estou em tempo no Brasil e quanto eu estou no Paraguai, né? Então isso nos ajuda muito. E isso nos ajuda também com a importação. Então a gente consegue, só para ter uma ideia, fazer 50% mais barato do que é o Brasil um produto que a gente vende aqui, ou um produto, por exemplo, para a escola, onde a gente cobra por aluno, por comodato. Então isso é interessante e é esse apoio do governo, principalmente paraguaio, em trazer a gente para cá. E aí, como eu falei, né, a gente quer realmente fazer com que tudo que aconteça na América Latina, que os produtos e a tecnologia saia do Paraguai. Porque a facilidade de exportar pelo Paraguai é muito mais fácil do que pelo Brasil. Então isso tem assim as condições econômicas, as condições sociais que a gente vê no Paraguai, e é por isso que a gente está aqui, né, Odair? Sim. Realmente aí fazendo diferença na educação. É interessante falar também, tem uma linha nossa de pensar que nossos filhos têm que ser melhor em tudo. Então, o pai e a mãe tem aquele sonho do filho se destaque em alguma coisa. Mas como se destaque sem treinar o cérebro, né? O pai vai todo dia para academia para treinar e ficar forte, e o treinamento de criança para desenvolver o cérebro é fazer uma robótica, por exemplo. Você quer que seu filho seja destaque em alguma coisa? Treina o cérebro dele para ele ser um ser pensante, raciocínio lógico e tudo que a robótica oferece, sabe? Então a gente tem até uma frase entre a gente que fala que a academia treina músculo, né? O ginásio aqui no Paraguai fala ginásio, né? Treina o músculo, mas o nosso músculo, o cérebro, nós treinamos lá na MyRobot e na Maker. Então, isso é muito importante que você falou, Dair, pelo seguinte motivo. Não adianta nada ter um corpo forte e um cérebro fraco. Isso. E quanto mais você desenvolve o raciocínio lógico, mais a pessoa consegue ter soluções em outras áreas da vida. É isso que é importante. Um cérebro bem preparado, com conteúdo, vai mais longe na vida, né? Sim. Tem uma vez um dos diretores lá do Brasil nosso, ele comentou, falou, olha, daqui a 20 anos você vai querer morar no prédio de um engenheiro que fez robótica e tem uma lógica apurada, ou você quer morar no 20º andar de um prédio de uma pessoa que não entende muito de lógica e não fez robótica?
a cirurgia que vai ser feita no seu coração por um médico que fez há 20 anos atrás robótica, entende muito da lógica, ou para um médico que não teve esse tipo de contato. Então, o futuro, na verdade, começou já está há 10 anos atrás, o futuro dessas crianças, como o Rafa disse, nós abrimos há 10 anos aí a empresa, então o futuro já começou há 10 anos atrás. Isso é muito legal vocês comentarem, porque me veio inclusive na cabeça. Recentemente teve uma cirurgia de coração, onde o médico se utilizou de robótica a 4.000 quilômetros de distância e foi um sucesso. Olha que maravilha. Exatamente. A robótica em si, ela não é apenas na parte da programação. Todo mundo acha assim, não, eu não vou ser programador e eu não preciso fazer robótica. Em outro podcast eu usei também as palavras do Steve Jobs, né, onde ele falou o seguinte: mesmo que você não seja programador, você precisa fazer programação, que era o desejo que ele queria que todos os americanos fizessem programação. Então não é só porque, eu vou ser advogado, eu vou precisar fazer programação. Sim, e a inteligência artificial? Como que você vai aprender a desenvolver uma inteligência artificial confiável? Porque eu falo hoje que a evolução da inteligência artificial é os nichos que você vai ter. Então você vai ter o nicho para o advogado, você vai ter o nicho para o médico. Isso. E você vai precisar fazer uma plataforma sua, porque você não vai usar a plataforma só do que ele colocou. Então você mesmo, a próxima evolução é você colocar os seus conhecimentos junto com várias plataformas existentes e você usar isso aí para favorecer a questão do seu tempo. Então eu vejo muito essa questão, e é o que o Odair falou, né? A robótica ela tem desafios. E isso a gente faz o quê? Quando a gente trouxe a robótica da metodologia da Sul da Coreia, a gente trabalha muito em resolver frustrações dos alunos, mas não deixando eles não frustrar, e sim eles frustrando. Eu vou fazer uma programação do robô, geralmente a primeira vez não dá certo. Você entendeu? E se não deu certo a primeira vez, o que eu tenho que fazer? Superar essa frustração, tirar vamos imaginar, essa maneira nossa de pensar que o filho não pode estar nunca frustrado e ele faça o quê? Ele passe dessa fase. Porque a vida, na verdade, ela é um conjunto de frustrações, desafios e recompensas, né? Então a gente precisa ensinar os nossos jovens, as nossas crianças a sofrer a frustração e resolver essa frustração. Eu vejo assim muito no campeonato de robótica nosso, né? O aluno vai, programa, não vai bem na primeira. Aí ele fica frustrado. Daí ele vai lá, senta com outros amigos, vê como que tá o robô e tudo mais, programa, e quando ele consegue o sucesso, aquela adrenalina dele, que ele fala, nossa, consegui fazer o robô funcionar. O que ele fez? Foi um desafio que ele passou na vida dele. Então isso é muito importante e a robótica, ela te dá essa condição de desenvolver essa habilidade. Muito lindo isso. Porque, assim, na minha mente agora veio um exemplo paralelo. Um garoto que vai fazer um esporte, vai jogar um futebol, por exemplo. Ele perde, ele ganha, ele joga de novo, ele começa de novo. Então, a vida é assim. A vida se trata de aprendizado. E para você aprender, você tem que saber como dá certo e como não dá certo. Então, essa mentalidade de dentro da robótica, você permitir essa frustração, vai fazer com que, ao longo dos anos, qualquer outro tipo de frustração, a forma de encarar a vida vai ser melhor. Lógico, nada é fácil. Porém, se você já tem as skills, né, mais preparadas, é isso que conta, né? E é isso que você falou, né? Eu como pai também, tenho 2 filhas, né? Às vezes a gente cai no erro de colocar os filhos numa bolha. E é isso que você não pode fazer com que os filhos estejam dentro de uma bolha. E a robótica nos ajuda com essa questão dessa habilidade, dessa skill, né? Então você vai fazer uma determinada função. Deu errado, é superar, é ir para cima, é fazer. Gostei muito dessa comparação que você fez, principalmente em relação aos esportes. É isso mesmo, a gente tem que fazer. E a robótica é uma facilitadora para que você consiga conquistar e você consiga superar esses desafios e essas microfrustrações que eu falo. Odair, quem vai até a escola aprende o que com vocês? Ele aprende a programar, aprende a armar, aprende a trabalhar em grupo, ele aprende a lidar com frustração, ele aprende, como o Rafa citou, né, o que ele não consegue fazer em casa, ele aprende na escola. Você tem situações de pais que agradecem a escola pela melhoria
numa situação que ele não ia conseguir dentro de casa. E o aluno aprende brincando. Ele está se divertindo com outro aluno, ele está aprendendo essa questão da frustração mesmo. Como que um pai vai conseguir frustrar o filho? Não é natural um pai querer frustrar o filho, é o contrário. O pai não quer frustrar. O pai quer fazer com que o filho tenha. Então, lá nós vamos frustrar o seu filho de uma forma divertida e trazer ele, vem cá, vamos fazer, vamos continuar, não deixar ele desistir. Então, é uma forma legal de fazer isso. Importante falar também, assim, ali nós, além da criança, né, uma coisa maior ainda, a formação. Nós somos como uma incubadora de professores de robótica. Não tem muitos professores de robótica, nós estamos formando esses que já deixaram de ser crianças, estão aí na fase de 18 para 19 anos, passou um pouquinho da fase da robótica, que esses que têm 9 anos, 8 ainda têm a oportunidade de fazer, esses adolescentes que viraram adultos há pouco tempo, nós estamos formando eles para serem profissionais. Então, desde essa capacitação. Então, é uma coisa bem completa. E depois que ele passa dessa fase, nós também temos a próxima fase, que é empreender. Vamos montar uma franquia de uma escola de robótica. Eu treino ele a ser empresário. É todo um ciclo. Quer ser um empresário? Vou te treinar a ser um franqueado. Você vai ter uma escola de robótica. Você vai aprender a ser dono, empresário. Então tem toda uma etapa. A gente faz esse trabalho completo. Eu vou dar dados aqui que é muito interessante, né? Nós temos hoje, entre clientes, entre Brasil, Paraguai e Chile, mais ou menos 5.000 clientes na nossa base ativos, né? Que consomem praticamente a cada mês ou a cada 2 meses. E a gente pegou dados que 20% dos nossos alunos, ele tem ou ele tem um aspecto autista, ou ele é TDAH. Isso laudado. Nós não fazemos nenhum teste em relação a isso. E aí a gente começou a realmente trabalhar com isso. Por quê? Várias psicólogas estão indicando as nossas escolas para que esses alunos... E eu vou falar para você, os melhores programadores são aqueles que... não vou dizer em geral, mas quem tem um aspecto autista, ele tem um foco muito grande com a programação. E isso faz com que ele faça coisas maravilhosas lá dentro com a gente. E a gente consegue trabalhar muito individual com ele. Às vezes chega um aluno ali que ele não consegue parar em casa. Quando ele chega na aula de robótica, ele senta, se concentra, fica ali, consegue trabalhar em grupo. E isso é muito interessante. Isso é um dados que a gente tem lá dentro, porque a gente sabe trabalhar muito bem com essa questão, por exemplo, dos alunos que tenham, por exemplo, algum aspecto, alguma dificuldade em relação a algum tema nesse sentido, né? Então isso é bem legal, né? A gente tem muito elogios, depoimento de pais falando o quanto o aluno melhorou, porque é um conjunto de ações que o pai tem que fazer, você entendeu? E eles gostam muito da escola por causa disso. Vocês, com a iniciativa da escola, dos cursos de robótica, vocês quebraram literalmente um conceito que vem da nossa geração, de que é o filme Exterminador do Futuro, né? E que tanto aterroriza as pessoas, até tem aquela brincadeira, vou fazer amizade agora com a minha inteligência artificial, porque vai que tem um ataque no futuro, então ele vai lembrar de mim. Então, assim, essa mentalidade que tanto assustou por décadas as pessoas que o fim do mundo ia passar pelos robôs, eu considero que é exatamente o contrário, né? A gente estava conversando até, filosofando um pouco antes da entrevista aqui, falando que justamente o setor agrícola, o setor de comércio, o setor de negócios, todos eles vão ser beneficiados pela robótica. Sim. Exatamente, é como você colocou, né? Às vezes as pessoas tinham medo do robô. E a escola ajudou a mostrar que não é nada disso, você entendeu? Se não tiver os humanos, os robôs não funcionam. Então eu vou dar um exemplo. Eu voltei da China 30 dias atrás, fui para a China, para a Coreia e para o Japão. E fui numa empresa que vocês já viram daquele cachorro robótico e daquele humanoide, né? Chamada Unitree. E fui lá para conversar e para entender. Já tinha ido há 2 anos atrás e fui ver a evolução, né? E quando eu falei com o dono da empresa, aquele que criou realmente, o engenheiro ali, ele falou, Rafael, a gente está anos-luz ainda desse robô ser 100% humano. Ele vai nos ajudar em movimentos repetitivos.
Então, lá numa linha de produção, onde aquele funcionário machuca o ombro, onde ele machuca o cotovelo, onde ele faz aqueles movimentos que são movimentos ali que toda hora ele tem que fazer, ali a gente vai pôr o robô. Ao mesmo tempo, a gente vai ter aquele que vai controlar o robô, ao mesmo tempo a gente vai ter aquele outro que vai estudar para fazer aquele robô melhor, para fazer aquela linha de montagem melhor. E aí, hoje, o que ele me falou? Além desses robôs, eles são usados para divulgação. E o que nós estamos fazendo? A gente está vendendo esse robô para que crie gênios para fazer a programação deles. Ótimo. Então, a ideia desses robôs nada mais é do que desenvolver gênios que façam com que esses robôs nos ajudem. Porque, assim, por si próprio, hoje aquele robô ele só consegue correr. Ele só consegue reconhecer, mas ele não tem uma inteligência realmente para desenvolver algo que não seja a gente que deu o comando. Interessante também falar qual que é a nossa missão aqui. A robótica ela já é verdade, está em todo canto. Muitas pessoas até já entusiastas brincam em casa sem nunca ter ido a uma escola, mas nossa missão é profissionalizar isso. Tá? Quando a gente fala, tem muita escola que tem robótica, e quando eu chego na escola e apresento nossa solução, o diretor fica encantado e falava, eu achei que estava fazendo certo. Mas é interessante que ele já tinha também, porque ele começou, ele tinha vontade. Quando eu entro numa escola e mostro como que nós aplicamos, isso a gente profissionaliza aquela escola e aí ele passa a ter uma robótica de verdade que funciona. Que o aluno tem continuidade, segmento, que ele entra num analfabeto e começa a programar com cartões porque ele ainda não consegue ler. Quando ele chega lá no momento em que ele está alfabetizado, começa a aumentar o nível de dificuldade na programação e na montagem dos robôs, até ele mexer com inteligência artificial, e aí tem um segmento. Todo começo de ano nós fazemos uma introdução para o aluno entrar na matéria, então é muito profissional o que nós estamos fazendo com as escolas. Essa formação é maravilhosa porque eu vejo muito em breve robôs entrando em vulcões para fazer pesquisas que a gente não chega, fundo do mar, salvando pessoas em florestas. Eu sou muito positivo quando eu penso na robótica. Eu penso que nós vamos ter respostas definitivas onde foguetes chegam em outros planetas sem a possibilidade de ter um ser humano ainda, mas de repente a gente vai ter. Então, assim, o que está vindo muito rápido é essa evolução. E como vocês comentaram, se não tiver quem programe com alma, Sim. vai ser simplesmente repetição, né? Sim, como você disse, né? A gente filosofa um pouco aqui, né? Porque o tema é um tema amplo, né? E que às vezes as pessoas me perguntam assim, Rafael, onde vai chegar a inteligência artificial? E eu respondo assim, não sei. Porque a gente não sabe realmente onde vai chegar. Eu só falo uma coisa, ela vai chegar por meio de seres humanos, onde ela vai nos ajudar. Uma coisa boa das inteligências artificiais que eu vi que criou e foi um padrão, quando você pergunta alguma coisa da vida pessoal, ele não responde. Eu acho justíssimo. Você entendeu? Isso. Gostei muito disso. Outra coisa, quando você fala palavrão, se você quiser falar, ela também não responde. Então eu achei que, por exemplo, quando criou, todo mundo ficou preocupado com isso. E na verdade, já foi criado um DNA um pouco diferente. E isso eu gostei muito porque faz com que a inteligência seja feita realmente para pesquisa, para ajudar a gente nos dias a dias, né? Eu sempre falo assim, eu estudava e não gostava de geografia. Por que eu não gostava? Porque eu tinha que decorar. E decorar, para mim, nunca foi uma coisa interessante de geografia. Era interessante para mim decorar programação. Então, todos os comandos na minha cabeça, eles entravam. O que facilitou? Facilitou que se amanhã depois eu preciso saber alguma coisa de geografia, eu busco aquilo lá e aí aquilo que tem interesse vai ser o quê? Marcado no meu cérebro. Claro. Então, assim, isso que eu achei muito interessante da inteligência artificial, porque ela nos ajuda muito isso. Eu dei um exemplo básico aqui, claro, né? Mas, assim, é que para os pais não se preocuparem com a inteligência artificial. Claro, o filho vai responder uma prova com inteligência artificial, não é o propósito. Mas ele vai ajudar o filho, de repente, que está estudando à noite, que o professor não está ali, ou o pai também não sabe. Eu lembro, minhas filhas perguntavam, pai, como que faz isso aqui? Nossa, como que eu faço isso tal? E aí eu ia buscar, por exemplo, num Google, não aparecia a resposta certa. Hoje você procura e fala, é dessa maneira que eu vou fazer. Então ela tem que usar para nos ajudar a resolver um determinado problema. E eu vejo assim a inteligência artificial. Por isso que eu não tenho medo, por exemplo, hoje, da minha
minha filha, ou quando o pai me pergunta, deve usar inteligência artificial? Claro, deve usar. Tem que ser monitorado para o pai? Sim, mas quando você vai fazer uma prova, não precisa usar inteligência. Mas para você estudar a prova, é interessante usar inteligência artificial. Concordo. Eu tenho até, voltando um pouquinho no assunto também das escolas de robótica, é muito legal o que está acontecendo de positivo com os diretores de colégio, né? Um colégio me chama para falar, Odair, quero colocar robótica aqui no colégio, meus alunos precisam ter robótica. Antes eu tinha digamos, uma rejeição dos diretores, porque eles tinham medo do pai, sabe? Mas o pai não vai gostar da mudança, ou tinham... Agora não, agora é um apelo dos pais. Os pais estão obrigando o diretor a ter robótica. Não se pode mais não ter robótica no colégio. Um colégio que não tem robótica, não tem inglês, deixa de ser um colégio, perde ali. Então, a obrigatoriedade de ter robótica, que os pais estão obrigando o diretor a ter robótica e fazendo com que eles se movam para entender qual que é a melhor forma de colocar isso na grade curricular aí do filho. Isso é maravilhoso, isso é muito importante, principalmente pelo fato de que já está vindo dos pais. Sim. Né? É uma preocupação assim, daqui 10 anos, 20 anos, como meu filho vai se colocar? Ele vai ser o polo que vai esperar o que vai acontecer ou ele vai ser o polo ativo que vai desenvolver, né? Sim, e esse tema educação é um tema que sempre traz, por exemplo, várias reflexões e vários pontos de vista. Não, é um tema que a gente está falando aqui, que às vezes, por exemplo, um professor ou um diretor, quando a gente fala do uso da inteligência artificial, ele fala, nossa, mas será que é dessa maneira? E cada um tem o seu ponto de vista, né? Eu sou sempre muito favorável à educação dentro do ensino. Eu lembro o seguinte, né? É incrível isso, né? Eu não gostava de aprender só com um giz e aquela lousa verde. Não me trazia ânimo naquilo lá. Aí quando veio o retroprojetor, que foi ali, já me animou mais. Aí quando veio o projetor e tudo virou colorido, virou animado, melhor ainda. Hoje com a robótica, o que a gente faz? A gente dá o kit na mão do aluno para ele desenvolver um projeto. Claro. Então faz isso com que o aluno fixe muito mais aquele conhecimento que ele está aprendendo, né? E isso que o Odair falou é muito importante, né? A gente quebrou esse paradigma, né, Odair, dos diretores, do pai, de como essa tecnologia vai ser. No entanto, que no Brasil, em 2023, virou lei. A partir de 2023 até 2026, toda escola pública ou particular precisa ter robótica ou programação dentro da grade curricular. Não é mais opcional. Virou lei no Brasil inteiro, lei federal 14.533, que é a lei que mudou essa questão do quê? Que tem que ter obrigatoriedade, porque eu tenho que ter tanto o aluno da escola pública como da escola particular no mesmo patamar de condições. Sim. E isso é muito interessante porque foi visto que, além das matérias normais como português, matemática, geografia, assim por diante, que tem que ter também essa matéria de tecnologia e, assim, na lei fala muito, robótica e programação. É importante também falar do quanto o Grupo Maker fez para a robótica no sentido de facilitar a esses responsáveis como diretores de educação, secretários de educação, prefeitos a colocarem. Porque antigamente o medo será que vai dar certo? Então há mais de 10 anos fazendo isso aí, 4.000 escolas, só no Brasil, né? São 4.000 escolas. Há mais de 10 anos, muitas prefeituras pelo Brasil já têm há muitos anos, então são milhares de alunos fazendo, então quebrou essa parte era difícil, agora se tornou uma coisa simples, basta uma decisão e uma reunião com essas pessoas e a gente já consegue encaixar de uma forma simples, rápido e eficiente a robótica, seja num município ou seja num colégio privado. Me deixa muito feliz saber que vocês são literalmente os bandeirantes da robótica, né? Exatamente. Hoje a gente é o maior grupo de robótica e programação do Brasil, né? E assim, a gente vem evangelizando já, assim, eu falo assim, a robótica em si, a empresa de robótica surgiu há 10 anos, mas que eu trabalho com educação são mais de 15, onde eu escrevia livros, né? Então via lá, escrevia os livros, fazia o primeiro livro. Eu lembro o meu primeiro livro de robótica que eu escrevi, eu fiz um apêndice só, porque
a empresa não queria que eu colocasse a robótica diretamente como nome de livro. E aí eu escrevi um livro de montagem e manutenção de computadores e coloquei lá no finalzinho 5 aulas de robótica como um apêndice do livro. E ali foi se tornando toda essa parte aí. É legal também, o Rafa falou, né? Nós desenvolvemos, mas nós não aparecemos muito, sabe por quê? A robótica passa a ser a robótica do colégio. Nós damos essa evidência. Quando eu mando material para o colégio A, colégio B, eu vou personalizar e vai ser a robótica do colégio. Nós ficamos só como desenvolvedores e fornecemos os kits, os livros, a metodologia, portal de ensino, treinamos toda a equipe do colégio, mas o protagonista é o colégio. Nós estamos só como desenvolvedores, ajudando, auxiliando para que eles tenham a melhor robótica lá dentro. Bom, eu por mim fico mais umas 12 horas sobre isso, porque eu adoro esse assunto, mas eu queria que vocês deixassem então os contatos, as informações, que certamente muita gente que está assistindo vai querer ter mais acesso. Talvez, na minha cidade tem, eu estou querendo levar para minha escola, como que funciona isso? Legal, ó. Nós temos um site, www.grupomkr.com. Ali você consegue todo o contato do Brasil e do Paraguai. O Odair também vai deixar o site aqui do Paraguai. Quem quiser me seguir no Instagram, mostrar minhas viagens, que eu mostro sobre tecnologia, nessa empresa Unitri que eu fui, que tem ali meus vídeos com o robô, é só me seguir no Instagram, que é RJ Oliveira Oficial. E aí eu tô lá no Instagram realmente mostrando tudo isso. E claro, se entrar em contato comigo pelo Instagram mesmo, eu respondo, juro que respondo no mesmo dia. Esse é o nosso compromisso, né? E agradecer aqui pelo espaço, sabe? Eu acho que todo espaço, não só para o Grupo MKR, mas todo espaço que dê para falar sobre educação é algo que transformou muito minha vida. Eu sempre falo, né, que a minha mãe é cabeleireira, meu pai sempre trabalhou na roça, meu pai estudou só até a 2ª série e graças à educação a gente pôde empreender, ter sucesso e conseguir estar em vários países como a gente está hoje. Seja no Brasil, no Paraguai, onde você estiver, My Robot School. Se pesquisar, vai nos encontrar e vamos conversar, marcar uma reunião aí pessoalmente, em qualquer lugar da América do Sul, nós vamos mostrar aí para vocês como fazer uma robótica de verdade. Até tem situações de colégios que já tem robótica. Aí eu falo pro diretor, vamos fazer o seguinte, você já tem robótica, mas você vai saber qual que é a melhor robótica se você usar todas as robóticas, você vai entender depois qual que é a melhor, né? Então, vou colocar ali no primeiro, no segundo, no terceiro ano, utilizar a nossa robótica, continua com a outra robótica que você está fazendo e depois você avalia e vai entender o que é melhor. E se gostar, vamos fazer para todos os anos, e aí começa um relacionamento. Mas experimentar é importante para saber o que tem de além do que você já conhece, né? Então, myrobotschool.com.br. Obrigado pela participação de vocês, gostei demais, o assunto é um assunto muito bacana e eu quero dizer para você que está assistindo até aqui, não se esqueça que hoje é tecnologia e novidade, vai ser dia a dia, daqui a pouco, daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 20 anos. Se você tem um filho, tente colocá-lo em um conteúdo desse, porque vai fazer muita diferença na vida dele. E também, aproveitando para você deixar o seu comentário aqui, deixar alguma informação que você queira, algum contato a mais que você queira, estamos aqui prontos para isso. E a gente se vê na semana que vem.